Posso começar? E eu vou tentar de falar em português. Primeiro porque adoro o Brasil, então falar português me dá o maior prazer. Mas tenho que dizer que tem algumas palavras e conceitos que não vou poder expressar em português. Então, paciência. Tudo que eu vou falar hoje tem relação ao meu conhecimento, minha estadia no Brasil desde o ano 65. E então eu vou dar para vocês um pequeno sim, panorama, perfeito. Obrigada. Dos anos desde 65 que eu tenho estado no Brasil, com pausas de, às vezes, 8 anos. No contexto da minha formação e da formação de minhas ideias, meus conceitos de como promover mudança sistêmica e mudança dentro de si mesmo para depois poder funcionar melhor, sozinho e em grupos, porque isso basicamente tem sido a trajetória. Então eu comecei como universitária, estudante universitária, morando com uma família no Rio e eventualmente, porque levou 1h30 da casa deles para o grupo de favelas na Zona Norte com o qual eu estive. Eu fiz parte de um grupo de antropólogos, de moradores, etc., tentando de entender como os migrantes que vinham da roça, de lugares às vezes muito longe, podiam não somente existir, mas melhorar a vida deles, porque isso foi o objetivo de migrar. E no processo, eu finalmente fui morar em Jacarezinho, mas trabalhei em várias outras favelas como junior antropóloga e tentando de entender o contexto, os problemas, as soluções, etc. Mas a coisa que mais eu aprendi naquela época, entre 65 e 69, foi a falta de conexão, a falta de acesso a trabalho, a educação, aos sistemas de transporte, de tudo que estava muito longe e muito difícil para acceder. E isso foi the formative basic philosophy da minha vida, a importância da inclusão e de colaboração. Então, passou muitos anos, fez meus estudos, etc. E depois de passar 5 anos trabalhando em Nova York como um novo conceito naquela época, que era parceria. Parceria era para o melhoramento da cidade de Nova York, onde eu aprendi muito, mas sempre juntando as pessoas top de cada setor, dos sindicatos, da empresa, sociedade civil, governo municipal e estadual. E desenharam programas lindíssimos, mas todo de cima para baixo. E então o impacto foi muito menos. E foi a prova do que eu tinha percebido, a necessidade para conexões verticais e não só sectoriais. Isso foi a prova para mim que realmente isso tinha que ser. Mas como fazer? Então eu formei Sinergos, que vem da palavra, a palavra grego para trabalhando juntos, em 86. E com a ideia de tentar de formar parcerias inclusivas,
mas não sabíamos como fazer isso. E a nossa primeira tentativa foi no Brasil, no Rio também, com um grupo de ativistas em termos de direito de criança. E foi muito difícil. Eu lembro um episódio quando, através do meu pai, eu tinha um vínculo com o Banco Lar. E a pessoa que estava a cargo de Wealth Management disse que poderia convidar alguns clientes para ter uma troca de experiências com pessoas de várias favelas e a equipe do Roda Viva. Mas foi incrível. Wanda Engel, que foi minha parceira nessa época, as damas das sociedades ficaram aqui e a equipe ficou aqui e só Wanda e eu ficamos andando de um lado para o outro, tentando de juntar as pessoas sem nenhum sucesso. Assim que não é nada fácil, obviamente. E isso também foi uma época diferente no Brasil, em termos da filantropia, de engajamento social. E isso foi no ano mais ou menos 87, 88. Então, era novo esse conceito. A filantropia não estava tão organizada e era mais ou menos assistencialista a maior parte dele. Eu notei nos anos seguintes no Brasil uma mudança em termos de como os filântropos, os empresários conceptualizaram as necessidades entre enfocar em pobreza e enfocar em desigualdade. Isso foi a linguagem, mas eu acho que ainda não tinham chegado a como actuar sobre inigualdade, que é uma coisa que requer bastante mudança sistêmica. Mas, então, passamos tempo com o grupo Roda Viva, outra tentativa de parceria em Gana, e começamos a ver que, para conseguir fazer parceria, tem que ter o que nós chamamos bridging organizations, organizações criador de pontes. E identificamos nos vários países onde estávamos trabalhando fundações comunitárias e, mais além, fundações em geral, que eram organizações, pelo menos com a capacidade de ter um pé nas comunidades e um pé na estrutura de poder de empresas, de filântropos, até governo, pessoas com influência. Então, decidimos de fazer uma pausa em termos de tentar de criar parcerias, e isso também foi um período de quase 10 anos em que nós trabalhamos no Brasil e em vários outros países, na África e Ásia e México também, para fomentar um movimento de fundações comunitárias. Foi muito difícil no Brasil por causa do regulamento que não apoiou formação de uma fundação sem muitos recursos financeiros. Então, por isso, e com outras experiências, nós decidimos mudar um pouco o enfoque em fundações em geral e a infraestrutura de fundações. Então, participamos na formação do GIF e passamos vários anos colaborando com o GIF em várias conferências e em outras organizações, incluindo o global, que é o WINGS, que agora tem sede aqui no Brasil, eu entendo. Isso foi um período muito rico, porque não só vimos como fundações, e sobretudo fundações comunitárias, tinham realmente, se eram funcionando bem, as pés na comunidade, os braços em vários outros setores, que se poderiam criar colaboração e pensamento e estratégias mais
mais colaborativos e mais inclusivos. Mas notamos durante esse período, formamos um grupo de o que chamamos Senior Fellows, que eram líderes na sociedade civil, começando principalmente com diretores de fundações, e depois mais além para outro tipo de grupos da sociedade. E mais ou menos no mesmo tempo que estivemos trabalhando com fundações, notamos que o tipo de estratégias que tinham essas fundações comunitárias não tinha quase nenhum interesse por parte dos filântropos. Era outra estratégia. E os filântropos ainda estavam investindo ou em, por exemplo, orfanatos ou orquestras ou investimentos específicos em programas dentro das comunidades, etc. Mas não na infraestrutura que poderia criar um ponte para fazer uma conexão mais ampla. Então, essa rede de Senior Fellows foi uma coisa que fizemos, mas ao mesmo tempo notamos que os filântropos mesmos não tinham oportunidade de visitar iniciativas pelo geral, ou tinha medo, ou não tinham interesse, ou não tinham oportunidade. Então formamos em 2001 o Global Philanthropist Circle, que durante os anos, os 22 anos, tem tido como mais ou menos 150 famílias de 35 países pelo mundo inteiro. E o interessante foi que muitas pessoas queriam se juntar. As pessoas do Sul sabiam que os Estados Unidos, UK, etc., tinham uma experiência mais profunda na filantropia e queriam aprender. Mas, por outro lado, as organizações filântropos do Norte queriam participar mais internacionalmente, mas não sabiam para onde ir. Então, tivemos um grupo bem mais ou menos igual entre pessoas do Norte e do Sul. Isso levou a um troca de experiências interessante, learning journeys, viagens para aprender em grupo para vários países onde tinha experiências interessantes, algumas estratégicas, alguns fracassos, alguns colaborativos, outros não, para aprender qual seria a abordagem mais apropriada para filântropos a coordenar com comunidades ou com issues. Isso, então, foi outra fase. Mas, depois que tínhamos passado esse tempo de reforçar a infraestrutura de filantropia institucionalmente e individualmente, nós sentimos com suficiente experiência para reentrar na criação de parcerias, que tinha sido um objetivo original, mas que nós estávamos faltando muito experiência, técnicas, etc. E na Índia, em 2004, entramos com um grupo interessante de consultores que se chama Genron, Joseph Jaworski, Adam Kahane. Eles têm escrito bastante sobre o tema. Eles estavam utilizando a técnica do Theory U e escreveram vários livros sobre isso. Estou notando que muita gente sabe o que é. E nisso começamos a aprender não só as técnicas de facilitação, de juntar pessoas, tentar de criar confiança, mas também a importância da aprendizagem de cada um dos agentes de mudança, a importância que eles reforçariam o que eles queriam fazer. Eu vou, então, lhe dar 2 exemplos de como parcerias e o que passamos, e que eu quero falar mais sobre isso agora,
bridging leadership, não somente bridging organizations, mas a importância das características das pessoas que podem convocar, escutar profundamente, empatizar, relacionar-se com pessoas diferentes do que eles mesmos. Como que eles poderiam fazer a maior, actuar de uma forma mais efetiva possível. E o que aprendimos através de estudos de caso que fizemos primeiro em 2001 e agora estamos terminando outro grupo mais analisando as características. Essas capacidades eram muito importantes, escutar, etc. Mas o que notamos é que quando juntamos qualquer grupo, se seja um grupo muito diverso de todos os sectores, a favor de um assunto como a agricultura dos pequenos produtores em Etiópia, junto com governo, com agroindústrias, etc. Houve muitos receios, muito medo, falta de confiança, que eu acho que ambos Silvia e Peter têm falado sobre a ausência de confiança nesse mundo de hoje. E que realmente tínhamos que inventar um processo para que cada um poderia crescer, reforçar a confiança dentro de si mesmo, para depois poder reach out across divides e convocar gente de formas diferentes. Então, meus últimos minutinhos, eu quero passar contando um pouco sobre como fazemos isso. Primeiro, descobrimos que quase todo mundo tem traumas atrás. E as traumas causam não sei como diria, shrinking, diminuição de si mesmo. Você evita as coisas que dá medo ou que dá rage, raiva, ou que dá vergonha. E é importante no processo de crescimento, de reforçamento individual, confrontar os limites, porque sem isso nós vamos passar a vida inteira limitada, não sendo a melhor que podemos estar, com a confiança em si mesmo, que é preciso para ir mais além de nosso grupinho, em que temos desenvolvido nossa confiança interna. Então, isso que eu queria compartilhar com vocês, porque sem isso eu vejo limites, não importa quanto sabemos sobre o assunto que queremos abordar. O medo que fica, a falta de confiança que fica dentro de si e entre um grupo diverso, impede que podemos superar os desafios que existem nisso. Então, temos desenvolvido um processo, ambas para as parcerias em que temos trabalhado e em grupos, retiros de pessoas, como entre 10 e 15 pessoas, geralmente uma semana ou 4 dias, enquanto eles criam entre si um espaço seguro. Porque com todo o medo, oposição, etc., que existe no mundo, temos que começar de um lugar seguro dentro de si, dentro do grupo. E pouco a pouco, enquanto as pessoas começam a confiar no grupo, fica mais aberto. Às vezes choram e o coração abre. E isso é fundamental, porque passando do cérebro para o coração e depois integrando as duas coisas é um caminho. Claro que tem outras partes do caminho mais estratégico, mas essa parte, e depois conectar-se com
a natureza, com a beleza que existe nesse mundo. Não sei qual é a palavra para é maravilhamento, isso, alguma coisa que é mais além de qualquer coisa que o cérebro pode imaginar. Isso inspira imaginação, criatividade e amor. Então, eu vou ter que parar com isso. Eu gostaria de ter falado muitas coisas mais do que isso. Mas, voltando aonde eu comecei, estar aqui com um grupo de brasileiros, de seres humanos, de pessoas comprometidas a uma mudança sistêmica nos problemas de falta de confiança, de inequidades, de todos que temos nomeado nesse grupo. Abre meu coração. Espero que a forma de ter conversas com isso e mais troca de experiência do que temos tido tempo até agora, e se eu paro, vamos ter mais, é uma oportunidade para começar esse tipo de mudança que tem que extender mais além de nós, um grupo de pessoas comprometidos, filântropos, etc., para incluir ambos, governo, empresas, comunidade, e sempre dizemos que tem aliados em cada setor. Então, temos que buscar pessoas que são realmente os aliados. Começar aí, e depois, pouco a pouco, cada um tem sua rede. Isso vai crescendo e vai ser a oposição, o oposto da tendência de polarização que existe no mundo. Então, muito obrigada.